Welcome, brothers and sisters, to this worldwide gathering of the Church Irmãos e Education irmãs, sejam System. bem-vindos a esta reunião mundial do Sistema Educacional da Igreja. Meu nome é Bert Wimpy e sou administrador adjunto dos Seminários e Institutos de Religião. Somos gratos pela presença do Elder David Bednar, do Quórum dos 12 Apóstolos. Também reconhecemos o Elder Paul V. Johnson, 70 autoridade geral e comissário do Sistema Educacional da Igreja, e sua esposa, Jill. Damos boas-vindas à irmã Bonnie H. Corn, presidente-geral das moças, que serve como membro da Junta de Educação da Igreja, assim como a outros representantes das organizações gerais da Igreja, administradores do escritório do comissário, de instituições de ensino superior do Sistema Educacional da Igreja, dos seminários e institutos de religião e seus respectivos cônjuges. Daremos início à nossa reunião com uma apresentação do hino Benigno Salvador, um número musical que será apresentado por 2 quartetos masculinos. Agradecemos o auxílio de Daniel Ritchie, do Departamento de Serviços de Treinamento, por organizar esta apresentação, e de Diane Thomas, do Departamento de Serviços de Currículo, que fará o acompanhamento ao órgão. O irmão Gregory Tulane, do Departamento de Recursos Humanos, oferecerá a oração de abertura. Our kind Father in heaven, Nosso bondoso Pai we're grateful Celestial, for the opportunity we somos have. gratos pela oportunidade to que come temos de nos reunir com o sistema educacional da Igreja. Grateful for our leaders. Somos gratos por nossos líderes e por aqueles que foram chamados para nos ensinar, para nos guiar e nos orientar. Bednar and Elder Johnson being with Somos gratos pelo Elder Bednar e pelo Elder Johnson que estarem conosco esta noite us and from e pelas coisas que aprenderemos com eles e com o irmão Webb. Father, we're grateful for the gospel of Jesus Christ. Pai, somos gratos pelo Evangelho de Jesus Cristo, somos gratos pelo nosso testemunho, somos gratos pelo poder da expiação. Thy Spirit will be here now. Oramos para que Teu Espírito esteja presente em abundância, para que aprendamos
e sejamos edificados pelo Espírito Santo. Novamente expressamos nosso amor e apreço pela dádiva de Teu Filho. E dizemos essas coisas em nome de Jesus Cristo. Amém. We will be pleased to hear first Teremos from o Elder Paul prazer de V. ouvir Johnson. primeiramente o Elder Paul V. Johnson. O Elder Johnson serve como 70 autoridade geral e como comissário do sistema educacional da igreja. Como 70 autoridade geral, ele serviu como presidente da área Europa e como primeiro conselheiro na presidência da área Chile. O Elder Johnson é casado com Jill Washburn e eles têm 9 filhos. Após as palavras do Elder Johnson, ele apresentará o Elder David Bednar. O Elder Bednar participará de um debate que será ministrado pelo irmão Chad H. Webb, administrador dos seminários e institutos de religião. Ao término do debate, Jessica Myler, professora do seminário na área Utah Salt Lake, oferecerá a oração de encerramento. We are very grateful to be with you Somos muito tonight. gratos por estarmos com vocês nesta noite. Jill e eu servimos o povo maravilhoso da Europa por 4 anos e ficamos muito surpresos e contentes quando o presidente Nelson nos pediu para voltarmos ao SEI. Nos sentimos em casa quando nos relacionamos com vocês, que se dedicam com tanto esforço, de tanto coração, para ajudar os jovens a aprender a viver o Evangelho de Jesus Cristo. Ao observar as reviravoltas em nossa jornada na vida e na jornada de outras pessoas, tenho pensado a respeito do caminho que tomamos rumo à vida eterna. Para aqueles de nós que aceitam Jesus Cristo e sua expiação, o padrão de nossa vida é semelhante. A despeito dos desafios, exercemos fé no Salvador e o seguimos. Nós nos arrependemos de nossos pecados, recebemos as ordenanças necessárias e perseveramos até o fim. Mas os detalhes de cada vida são muito diferentes e os desafios que enfrentamos variam de uma pessoa para outra. Pense na jornada da família de Lehi à Terra Prometida. Essa jornada singular pode nos fazer pensar em nossa própria jornada. Eles sabiam que estavam em direção a uma terra prometida, mas não sabiam tudo a respeito do destino, nem do caminho certo a se tomar para que chegassem lá. Enfrentaram desafios sérios ao longo do percurso. Mesmo Nefi, que não murmurou, explicou que eles haviam sofrido muitas aflições e dificuldades, sim, tantas que não podiam escrevê-las todas. Eles receberam orientação ao longo do caminho. Inclusive, durante a noite, foi dito a Lehi que no dia seguinte prosseguisse de viagem pelo deserto. Na manhã seguinte, ele encontrou Liahona em frente à sua tenda, um objeto que proveu orientação divina em sua jornada. Mas o fato de ter a Liahona não mudou a geografia entre eles e a Terra Prometida. Isso não fez com que a Península Arábica ou os mares que tivessem que cruzar encolhessem. Ainda assim, eles tiveram que seguir adiante, enfrentando os desafios inerentes à sua própria épica jornada. Mas a Liahona os guiou aos lugares mais férteis do deserto, e se não fossem negligentes, ele os ajudaria a seguir, ela os ajudaria a seguir um caminho perfeito. Lamã e Lemuel murmuraram por causa das dificuldades que enfrentaram na jornada. Algumas dessas dificuldades foram causadas por eles mesmos. No entanto, quando seguiram as orientações e viajaram corretamente, eles ainda assim comiam carne crua e sofriam com o sol flamejante do deserto. De forma semelhante, às vezes as pessoas pensam que não vão enfrentar desafios. Elas pensam que se fizerem o que é certo, tudo vai ser fácil. Isso não é verdade. Na verdade, significa que podemos ser fortalecidos e guiados, mas não significa que não enfrentaremos desafios. Embora tivessem se deslocado como um grupo, cada um deles também estava em uma jornada individual. Apesar de sua viagem tê-los levado ao mesmo local físico, sua trajetória eterna individual foi muito diferente e foi determinada por suas decisões e ações pessoais ao longo do caminho. Cada um de nós tem uma jornada individual nesta vida, mas também compartilhamos partes dessa jornada com outras pessoas.
Por exemplo, estamos juntos em uma jornada em nossos esforços relacionados ao seminário, ao instituto e à educação da igreja. Temos um objetivo. De uma maneira geral, sabemos para onde vamos, mas não conhecemos todos os obstáculos ou detalhes da rota até chegarmos lá. Cada um de nós escolhe como viajaremos com o grupo. Podemos murmurar, podemos nos regozijar, podemos ser gratos mesmo em meio a desafios. Para algumas pessoas, as mudanças nas normas ou nos procedimentos da igreja podem ser desafiadoras. Fiquei muito contente de ver como o SEI tem respondido às mudanças inspiradas que enfatizam o aprendizado do Evangelho centralizado no lar e apoiado pela igreja. Vamos enfrentar desafios e continuaremos a enfrentá-los. Ao seguirmos a orientação do Senhor, podemos superar esses desafios e aprender com eles. O profeta Joseph Smith declarou: está claramente evidente que o Senhor nos deu poder na mesma proporção do trabalho a ser feito e forças, de acordo com a corrida que temos diante de nós, e graça e auxílio de acordo com as nossas necessidades. Recebemos orientação para nos ajudar a trilhar a rota mais clara e viajar pelas partes mais férteis do deserto em nossa jornada. Recebemos orientação dos profetas. Sei que somos guiados por profetas, videntes e reveladores. Que grande bênção. Somos guiados pela Junta de Educação da Igreja e também temos o irmão Webb, seu time, sua equipe e seus líderes inspirados. Além disso, cada um de nós está pronto, apto a receber orientação pessoal ao lidarmos com questões específicas em nossas designações individuais. A Junta da Educação da Igreja e o Comitê Executivo dessa Junta reúnem-se mensalmente. Nessas reuniões, recebemos orientação e conselho. Também temos a bênção de anualmente participar do evento Uma Autoridade Geral Fala a Nós e, com o passar dos anos, temos recebido orientações muito proveitosas e direcionadas para nos ajudar em nossa jornada como organização e como indivíduo. Oro para que sejamos abertos para receber orientação e direção do Senhor. Sei que Ele vive e nos ajudará e orientará. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Agora teremos a oportunidade de passar um tempo com o Elder David A. Bednar, que é parte da Junta de Educação e do Comitê Executivo da Junta de Educação. Sua liderança tem sido de grande valor para o sistema educacional da Igreja. Ele começou a participar de reuniões de Junta de Educação há mais de 20 anos como presidente do Ricks College. E teve um papel importantíssimo na transição da Ricks College para BYU Idaho. E liderou essa jornada com fé e muito esforço. O Elder Bednar foi ordenado e designado membro do Quórum dos 12 Apóstolos da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, no dia 7 de outubro de 2004. Antes de ser chamado para o Quórum dos 12, o Elder Bednar era um educador e serviu como presidente da BYU Idaho. A irmã Susan Bednar é formada pela Universidade Brigham Young. Ela e o Elder Bednar estão casados há 44 anos e têm 3 filhos. Agora nos uniremos ao irmão Chad Webb e ao Elder Bednar em seu debate. We are very excited to be joined today by Elder David A. Bednar of the Quorum of the 12 Apostles. Elder Estamos Bednar, thank muito you. animados por estar aqui hoje com o Elder Bednar do Quórum dos 12 Apóstolos. Elder Bednar, obrigado por estar conosco. Obrigado, irmão Webb. Agradecemos a todos vocês que estão aqui conosco na congregação e também a todos os que estão nos assistindo, onde quer que estiverem no mundo inteiro. Obrigado por estarem conosco nesta noite. Tenho certeza de que notaram que este formato difere um pouco dos outros eventos de uma autoridade geral falar a nós. Há alguns anos, o Elder Bednar nos lembrou que ensinar não é apenas contar algo, mas inclui ouvir, observar e discernir. Sem dúvida, inclui o convite para que o Espírito Santo nos ensine. Então, nesse espírito, quisemos que esse formato fosse um pouco diferente, a fim de propiciar esse tipo de experiência e interação com vocês nesta noite. Gostaríamos de convidar cada um de vocês a ter uma oração no coração, pedindo ao Espírito Santo que nos ensine, e estamos animados com a oportunidade de aprendermos com essa experiência. Portanto, mais uma vez, muito obrigado. Bem, vamos começar. Temos aqui algumas perguntas e o Elder Bednar vai responder a elas e talvez vai fazer algumas perguntas, convidando vocês a participarem da conversa. Queremos começar perguntando-lhe algo sobre revelação
revelação pessoal. O presidente Nelson nos ensinou recentemente a importância da revelação pessoal. E queremos perguntar-lhe o que você acrescentaria a isso, o que nos ensinaria sobre o que você aprendeu como apóstolo e por experiência própria sobre como receber revelação pessoal. Acho que a primeira coisa que me vem à mente é que geralmente dificultamos o recebimento da revelação pessoal. O que quero dizer é que uma promessa que recebemos por convênio é a de que, se honrarmos nossos convênios, sempre teremos o Espírito como nosso companheiro constante. Mas falamos disso e tratamos disso, como se ouvir a voz do Senhor, por intermédio de seu Espírito, fosse um acontecimento raro. Isso me parece um pouco curioso. É como se tivéssemos que seguir uma lista específica de passos. Em toda parte, vemos lista de tarefas a serem cumpridas. Vemos fórmulas. Faça essas coisas e o Espírito Santo vai falar com você. E você vai ouvi-lo. Então eu penso, espere um pouco. Não deveríamos tentar reconhecer o Espírito Santo quando isso acontecer, mas sim reconhecer o que faz com que ele se afaste de nós. Ele deveria estar conosco o tempo todo, não em cada microsegundo. Mas se uma pessoa está fazendo o melhor que pode, não é preciso que seja perfeita. Se cada um de nós estiver fazendo o melhor possível e não estivermos cometendo transgressões graves, então podemos contar com o Espírito para nos guiar. Por isso, acho que às vezes começamos com uma desvantagem ao acreditar que tenho que me preparar para reconhecê-lo, quando ele devia estar conosco o tempo todo. Em segundo lugar, acho que na cultura da igreja, especialmente no mundo ocidental, parece que acreditamos que o Espírito Santo é algo grandioso, dramático e repentino, quando, na verdade, é algo suave, modesto e gradual. Não temos que reconhecer que estamos recebendo revelação no momento em que a recebemos. Por acharmos que precisa ser algo grandioso e que temos de reconhecer isso, vemos todas essas coisas que acho que são exatamente o oposto do que realmente acontece quando recebemos revelação. Acho que Neff é o exemplo perfeito deste modelo. Ele seguiu em frente, não sabendo de antemão o que deveria fazer. E o que me chama a atenção nesse relato é que ele escreve isso depois de ter acontecido. Então, ele está relembrando e refletindo sobre o que aconteceu com ele. Não tenho intenção de usar uma linguagem casual, mas nos dias de hoje diríamos que ele disse algo como: eu não tinha noção se isso ia funcionar ou não. Mas ele seguiu adiante. Ele seguiu adiante. E enquanto seguia em frente, foi guiado. Mas não tenho certeza se ele sabia disso a cada instante em que seguiu adiante com firmeza. E o motivo pelo qual esse relato se encontra bem no início do livro de Mórmon é para que cada um de nós o leia umas 48 milhões de vezes na vida. Ele veio antes dos capítulos de Isaías. Acho que isso pode ter sido intencional. Assim chegamos ali, paramos e voltamos e lemos de novo, e de novo e de novo. Mas nunca fazemos a conexão de que aquilo que aconteceu com ele é provavelmente o que deveria acontecer conosco. Encontro membros da igreja aterrorizados, dizendo: vou cometer um erro. Será que Neff cometeu um erro na primeira vez em que tiraram a sorte? Não funcionou, mas ele aprendeu a lição. E quanto à sua família, não funcionou quando ele tentou usar seu ouro e todas as suas posses. Mas eles aprenderam a lição. Por isso, não precisa ser algo grandioso, nem dramático, nem rápido, nem tudo de uma vez, nem funcionar o tempo todo. É provavelmente o contrário disso. Mas, de alguma forma, chegamos à conclusão que acho que essas coisas que presumimos nos atrapalham. Acho que foi uma resposta realmente excelente, principalmente quando ensinamos os jovens. Em conversas, ouvi você também dizer que isso acontece quando a revelação vem por meio dos líderes da igreja, para os membros, e no modo como vemos isso e como reagimos às revelações do presidente Nelson e de outros líderes da igreja. Gostaria de acrescentar algo ao nosso entendimento sobre revelação no tocante a como agimos em resposta à revelação dada às pessoas que nos lideram? Com todo prazer. Repito, muitos membros da igreja estão falando sobre o grande número de revelações que chegaram desde que o presidente Nelson se tornou o presidente da igreja. E, novamente, espero que nada disso soe sarcástico, mas graças aos céus, porque não tivemos muitas com o presidente Monson, nem tivemos muitas com o presidente Hinckley. As coisas que estão sendo reveladas agora foram tratadas por anos, por décadas.
Acho que a ilustração perfeita para as pessoas de nossa idade, talvez pessoas idosas como eu, seja a de que o presidente McKay, na década de 50, já destacava a importância da família. Na década de 50 e na década de 60, os programas de TV se chamavam Papai Sabe Tudo e Foi Sem Querer. Era impossível haver programas mais limpos. Então, por que o presidente McKay estava enfatizando a família? Porque vocês precisariam disso nos dias atuais. E se estivéssemos começando hoje, estaríamos 70 anos atrasados. Portanto, não é algo novo. Em muitos casos, a revelação não é o que devemos fazer, mas sim quando fazer. No caso do presidente Hinckley, foram os templos menores. Todos atribuem os templos pequenos ao presidente Gordon B. Hinckley. Ele voltou da missão, trabalhou para a igreja no departamento missionário e no departamento de comunicações. David McKay o convidou a seu escritório e disse: Irmão Hinckley, vamos construir um templo na Europa e precisamos apresentar as ordenanças do templo em muitos idiomas diferentes, até simultaneamente. Eles nunca haviam se deparado com esse desafio antes. Gordon B. Hinckley não fez isso sozinho, mas foi naquela época em que começaram a ser usados os meios audiovisuais de apresentação das ordenanças do templo. Na década de 60, como membro dos 12, ele foi para a Ásia. Li as atas do Quórum dos 12, em que o Elder Gordon B. Hinckley escreveu da Ásia dizendo: os métodos que usamos para as ordenanças do templo nos grandes templos de Utah não serão adequados para o que precisamos fazer aqui. Isso foi na década de 60. Na década de 70, ele se tornou um membro da primeira presidência. Com o presidente Spencer W. Kimball, foram construídos os primeiros templos menores. Então, ele se tornou o presidente da igreja e conhecemos a história. Ele estava no norte do México, estava preocupado com os santos dali, que não tinham acesso ao templo, em um guardanapo no banco de trás de um carro em que estava sentado. Essa foi a revelação que ele recebeu. A revelação dada ao presidente Hinckley não foi o conceito de um templo menor. Vamos ter 100 templos no ano 2000. Foi quando aconteceria e não o que aconteceria. Obrigado. Acho que isso é realmente útil para nós à medida que ensinamos aos jovens sobre revelação e sobre como reagir à revelação e em nossa própria vida ao aprendermos a nos aconselhar mutuamente e nos esforçar para receber mais revelações e as respostas de que precisamos. Foi realmente útil. Gostaria de dar uma sugestão em relação ao ensino na igreja. Trabalhamos arduamente para que não ensinemos para as pessoas que existem fórmulas do tipo faça essas coisas determinadas. Há princípios relacionados ao recebimento de revelação. Por exemplo, provavelmente todos aqui presentes e todos os que estão nos ouvindo leram o discurso do presidente Packer sobre os passarinhos da Branca de Neve. Há um ensinamento muito importante sobre revelação em suas palavras iniciais. Não consigo citá-las exatamente, mas ele disse: quando estava me preparando para transmitir essa mensagem, tive de fazer os preparativos em curtos períodos de tempo em meio a outras obrigações. Ele disse: um dos passos de minha preparação foi ir até o campus e caminhar ao redor dele. Fui ao edifício Mazer, na BYU, e fiquei ali, porque aquele era o local em que ele faria o discurso. E ele disse: Harold B. Lee me ensinou que a revelação é mais facilmente reconhecida quando estamos num lugar relacionado à necessidade da revelação. Então, tudo o que ele disse foi: o presidente Lee tinha razão. Bem, o que ele está nos dizendo é que se eu fosse fazer um discurso neste campus, seria bom que eu estivesse neste lugar, ponderando, orando e pedindo ajuda. Isso tem imensas implicações para os nossos dias, em termos de ministração. Todos acham que uma mensagem de texto é suficiente. Há ocasiões em que precisamos estar na casa da pessoa e precisamos olhar no fundo dos olhos dela, porque vamos receber impressões e inspiração na casa daquela pessoa, as quais jamais receberíamos de qualquer outro modo. Isso foi realmente excelente. Isso me faz pensar em outra implicação. Como professores, ao nos prepararmos e orarmos pelos alunos que estamos ensinando, talvez fazer uma simulação, tendo o nome deles em mente, não é? Então, não se trata apenas de preparar uma lição, mas de buscarmos inspiração em favor daqueles a quem ministramos e ensinamos. Muitas vezes haverá um súbito influxo de inspiração e o nome virá à nossa mente.
Ou talvez até vejamos um rosto conhecido. Na minha opinião, quando isso acontece de repente, essas coisas são exatamente o que o profeta Joseph disse que eram súbitos lampejos de inteligência. E eles são extraordinários. Obrigado. Isso nos leva a outro conjunto de perguntas. Tudo bem se passarmos para outro conceito? Não. Quero fazer-lhes uma pergunta. Tudo bem, perfeito. Digam-me se algo que eu disse os deixou confusos ou se precisa de mais esclarecimento antes de seguirmos em frente. O que vocês ouviram e o que acabou de ser dito? Por favor, Let me reach. Will this pass this back, please? deixe-me ajudar. Comentem, por favor. Acho que estou tentando entender exatamente o que foi dito. Não se trata do que fazer, mas quando fazer. De vez em quando vamos receber revelação sobre o que fazer também. É isso? Não são coisas mutuamente exclusivas, não é uma ou outra. Mas muitas vezes está bem claro o que devemos fazer. Mas temos dificuldades em relação ao momento certo e quando fazer. Portanto, são as duas coisas, não uma ou outra. Certo. Foi uma ótima pergunta. Isso esclareceu? Ajudou? Ajudou sim. Muito bem, comente, por favor. Obrigado. Um pequeno esclarecimento. Talvez eu tenha entendido errado. A ideia de receber revelação, não querendo formular uma receita, é algo que devemos ensinar com base em princípios, tá certo? Mas nas escrituras vemos Joseph F. Smith, vemos Joseph Smith, vemos Nefi, lendo as escrituras, ouvindo as palavras de um profeta, lendo as escrituras, recebendo revelação. Então, esses são os princípios ou isso é um padrão? Acho que você se banqueteia na palavra de Deus e assim pode ouvir a voz do Senhor. Então é um princípio. Sim. Obrigado. Veja, o problema é quando transformamos isso em faça essas coisas e isso vai acontecer. Temos que esperar no Senhor. Ele nos concede, nós não exigimos. Então temos que estar cientes do tempo dele e ser submissos e não exigir que as coisas aconteçam no nosso tempo. Pelo que entendi, devemos viver de modo que estejamos sempre prontos para receber revelação, sempre que o Senhor estiver pronto para derramá-la sobre nós. Não prontos para. Esse modo de dizer as coisas me sugere... Sempre que acontecer, vocês estão vivendo na revelação. Certo. Então temos que diariamente... Espera. Acho que essa frase é muito significativa. Em vez de pensar, tenho que parar o que estou fazendo agora e me preparar para receber revelação, nós estamos sempre nela, para que possamos ter sempre conosco o seu Espírito. Há pessoas extremistas que pensam, eu tenho que... como se precisassem comprar especificamente uma determinada lata de feijão no supermercado. É preciso ter um pouco de bom senso também. Achar que de alguma forma nossa vida cotidiana está separada da influência contínua do Espírito, que isso só acontece quando nos preparamos direito, de acordo com a fórmula, essa atitude atrapalha e confunde tudo. Desculpe, pode continuar. Eu estava apenas pensando. Acho que foi você que fez um discurso sobre estarmos constantemente nos comunicando com Deus. E sobre o modo de orar pela manhã. Devemos constantemente nos comunicar com Ele, assim como sempre podemos ter amor no coração, sempre temos uma oração no coração. Então não se trata apenas de nos preparar para a revelação, mas de estarmos sempre andando com Deus e sendo guiados por Ele, por toda a vida, ao longo do dia inteiro. Pense em como Oliver Cowdery se tornou escrevente de Joseph Smith. Ele ouviu falar das placas de ouro, ouviu a história de Joseph Smith e teve desejo de conhecê-lo. Onde lemos isso? Na 6ª sessão de Doutrina e Convênios. Vou citá-la bem rapidamente. I think, again, this is in the 6th section of the Mais uma Doctrine and vez, Covenants. isso se encontra Nephi. na 6ª sessão de Doutrina e Convênios. Nefi está no capítulo 4 do livro de Mórmon. Acho que há um motivo pelo qual essas coisas estão no início desses livros. Se fizeres o bem, sim, e te conservares fiel até o fim, serás salvo no reino de Deus, o que é o maior de todos os dons de Deus, porque não há dom maior que o da salvação. Sempre digo, simplesmente seja um bom rapaz ou uma boa moça e siga em frente. Isso acontece se fizeres o bem. Em verdade te digo, bem-aventurado és,
Isso se dirige a Oliver. Pelo que fizeste, porque me procuraste, e eis que, tantas vezes quantas inquiriste, recebeste instruções de meu espírito. Se assim não fora, não terias chegado ao lugar onde estás agora. Thou wouldst not have come to the place where thou art at this time. Behold, thou knowest that Eis thou que hast tu inquired of me, sabes and que me I did inquiriste enlighten thy mind. e que te iluminei a mente. Next sentence in this verse A frase seguinte no versículo é a mais motivadora para mim. was being inspired. Oliver estava sendo inspirado, mas não tinha ideia de que isso estava acontecendo. And he had no idea. Estava recebendo revelação, mas não tinha ideia de que estava recebendo revelação. Through Joseph, A revelação veio por intermédio de Joseph para Oliver, dizendo que ele tinha sido inspirado e que estava recebendo revelação. tell thee these things that E agora te digo estas coisas para que saibas que foste iluminado pelo Espírito da verdade. were in it. É isso que quero dizer, estamos nela, e não apenas parando para tentar recebê-la. Thank you. Obrigado. Same question. Mesma Is this pergunta. confusing or Isso is this confundiu mais helpful? ou foi útil? Acho que as implicações que estão vendo nesses princípios, especialmente sobre receber revelação no lugar em que estivermos, esclarecem muito sobre o que fazemos no ensino na igreja para estar onde os alunos se encontram. Se achamos que nossa profissão se resume à sala de aula, a apenas ensinar, podemos perder a oportunidade de receber revelação para nossos alunos de modo a ensinarmos o que eles precisam ouvir. Isso significa conversar com os líderes do sacerdócio, ligar para a casa deles, assistir a um jogo deles, estar com eles e não apenas desempenhar um papel, mas olhar nos olhos deles e conhecer a história deles, de modo que possamos ensiná-los. E acho que tudo isso faz parte de nossa preparação para que, quando estivermos na sala de aula, nosso ensino tenha mais poder e autoridade provenientes do Espírito Santo. I think one of the greatest Creio que sources of uma insight das that maiores you have are fontes the de inspiração que vocês têm são as perguntas que seus alunos fazem. over a number of years I've Ao longo had a practice dos anos, using my iPad tenho o costume de usar meu iPad. Não estou recomendando isso, apenas estou descrevendo, tudo bem? just recently. Por exemplo, recentemente estava em um local e me reuni com 1.700 jovens em uma noite de sexta-feira. Deles o número de meu telefone e eles poderiam enviar perguntas anônimas para meu iPad. Fiz isso em um devocional da BYU Idaho. Tínhamos 15 mil alunos no auditório da BYU Idaho. We had people listening on the radio Havia pessoas ouvindo pelo rádio e a reunião estava sendo transmitida por streaming. Naquela noite, não estou tentando embelezar o que aconteceu. Recebi 14 mil perguntas. Ao ler aquelas perguntas, It's one of the greatest learning experiences. essa foi uma das maiores experiências de aprendizado que alguém poderia ter ao trabalhar com jovens. Tenho a opinião de que não temos ideia de onde eles estão. Quando lemos as perguntas, e elas são anônimas, eles estão realmente perguntando as coisas que os preocupam e para as quais precisam de ajuda. É assim que se começa. Como saber o que dizer até que saibamos onde eles estão? That's a very important element in this. Esse é um elemento muito importante, na minha opinião. Anything else? Yes, ma'am. Let me grab the microphone. Algo mais? Pois não, irmã. Deixe-me pegar o microfone. Eu estava ouvindo ontem o discurso do Elder Holland, Não rejeitais, pois, a vossa confiança. Nele, ele falou sobre Oliver Cowdery e como ele perdeu a oportunidade de traduzir. E o Elder Holland disse, ele perdeu a oportunidade de toda uma vida em uma vida inteira de oportunidades. Eu pensei nisso quando você mencionou o quando. A parte que me confunde é, se sabemos que precisamos fazer algo, como garantir que o façamos no momento certo? Porque para mim, que tenho tantas fraquezas, vou me atrapalhar toda. Como você falou a respeito de Nefe, que ele tirou a sorte e depois usou seu ouro, como saber que estamos fazendo o certo? You will find my answer wholly unsatisfying. Acho que você vai achar a minha resposta totalmente insatisfatória. I didn't mess up. Nefe não se atrapalhou todo. Era uma experiência de aprendizado, linha sobre linha, preceito sobre preceito.
Ele estava sendo preparado para voltar, sem saber de antemão, as coisas que deveria fazer. Eu sou uma pessoa que realmente pensa de modo simples. Se você está fazendo o seu melhor, se for consagrada, se for devotada, nunca vai se atrapalhar para ajudar alguém. O céu está no comando, não você, nem eu. Então, como membro dos 12, recebo o tempo inteiro designações que simplesmente não consigo realizar, mas simplesmente temos que fazê-las. E ao fazermos o melhor que podemos, somos engrandecidos, nosso trabalho é magnificado. Não dizemos conscientemente, agora é o momento certo, simplesmente fazemos o melhor que podemos. Lembro que quando eu era mais jovem, eu fazia perguntas ao presidente Hinckley e ele dizia, bem, as coisas simplesmente funcionam. E eu acreditava nisso, mas pensava, fala sério, é mais do que isso. Quanto mais velho vou ficando, mais entendo que essa é a única resposta que existe. Deus não vai deixá-la sozinha quando estiver tentando socorrer, nutrir e ministrar aos filhos dele. Se você fizer o seu melhor, vai dar certo. E você vai aprender lições pelo caminho. Diga-me se isso foi sem sentido ou foi útil. Foi celestial. Não foi, não. Obrigada. Algo mais sobre este tópico? Algo que não ficou claro? Para mim, acho que uma das perguntas mais importantes. Vamos chegar a esse comentário, mas pense nisso. Então, ao abordarmos este assunto, o que vocês estão ouvindo que não está sendo dito? Não está sendo dito pelas pessoas que estão falando, que não está sendo dito por mim. O que vocês estão ouvindo que não foi dito? Primeiro, o irmão que levantou a mão. For the students, as I'm Estou me thinking how I'm going to teach perguntando that. como ensinar um aluno a estar sempre imerso na revelação e a ter um fluxo constante de revelação na vida. Estou pensando no que acabei de ensinar há algumas horas e estava tudo errado. Eu estou tentando. Fico feliz por termos chegado na hora. Eu repassei primeiro o NEF 11 e ensinei o processo de revelação pelo qual o NEF estava passando. Agora quero voltar lá e ensinar tudo isso de modo diferente. Mas do ponto de vista dos alunos, que eles precisam estar sempre no modo de revelação. Como ensinamos isso aos alunos que se sentem inadequados e para os quais isso parece uma tarefa muito difícil. O que você acha? I feel that would be Eu sinto que, particularmente para mim, como aluno, essa seria uma tarefa difícil. Mas meus pensamentos se voltam para o fato de que, à medida que me aproximo do Salvador em tudo que eu faço e reconheço e tenho fé na expiação, estou à altura da tarefa e assim posso ser se me pedirem o que faça. Quero sugerir algo e dizer o que eu penso, tudo bem? Em vez de pensar o que vou dizer a eles, o enfoque deve ser o que eu pediria a eles, e não apenas o que eu pediria a eles, mas o que eu os convidaria a fazer. Poderia haver uma parte do tempo dedicado a uma conversa realmente sincera. Isso é intimidador para todos nós. Então, digam-me, o que vocês acham? Tendo em vista onde vocês estão e como a tarefa parece pesada demais, por onde começariam? O próprio fato de fazer essa pergunta a eles é um convite para que eles ajam. E se um aluno começar a proferir alguma resposta, essa é uma expressão de fé em Cristo. A fé é um princípio de ação e de poder. À medida que agimos de acordo com os ensinamentos de Cristo, somos abençoados com o seu poder. O que todos queremos é o poder para que possamos agir. Isso não funciona. Então, nosso instinto não deve ser o que vou dizer a eles. Mas a pergunta é, o que posso convidá-los a fazer? Que pergunta inspirada posso fazer, a qual, se estiverem dispostos a responder, vai começar a convidar o Espírito Santo para a vida daquela pessoa. Essa pessoa estará convidando o Espírito Santo a responder a pergunta. Nós não conseguimos, mas ele pode responder. E nosso papel é tornar segura uma conversa sobre essas coisas e convidar os alunos a agir de modo que o Espírito Santo possa ensiná-los. Qual é a sua reação a isso? Foi maravilhoso. A minha tarefa é estar preparado e em sintonia com o Espírito e fazer a pergunta certa para ajudá-los a entender isso.
E parte do que sempre queremos fazer no mundo ocidental é: aqui está a fórmula para se fazer a pergunta certa. Se você ama os jovens e olha para eles e os escuta, as perguntas são realmente bem simples. Você lhes dá exatamente o que ouviu, o que vocês estão aprendendo. E cada uma dessas observações, então, permite que vocês... Foi isso que falamos aqui. Vocês precisam descobrir onde eles estão. Vocês estão aprendendo um pouco mais sobre onde eles se encontram. São mais capazes de mirar adequadamente no que perguntar e no que dizer. Acho que uma das coisas que me deixa mais triste é encontrar membros da igreja incrivelmente fiéis que fizeram tudo o que podiam para fazer o certo e fazer o bem, mas não acham que estão à altura porque não tiveram experiências marcantes que as pessoas contam nas reuniões de jejum e testemunho. Em certa ocasião, fiz um discurso dizendo que, na verdade, isso não é normal. Vocês são normais. Estão simplesmente seguindo em frente. E às vezes tomam um caminho errado, mas dão a minha volta e retornam. É assim que as coisas devem funcionar. Se estiverem honrando os seus convênios e prosseguindo com firmeza, vocês estarão saindo bem. Conheci uma irmã que era membro da igreja há uns 40 ou 50 anos. Ela me abraçou e disse: eu simplesmente me pergunto se vou conseguir estar à altura. Como pode haver tantos membros da igreja se debatendo a respeito disso? É porque, creio eu, que eles começam no lugar errado. É grandioso, é marcante, é tudo de uma vez, todos falam a esse respeito. É isso que vemos nas Escrituras, não acontece comigo, então deve haver algo de errado comigo. Não, vocês são normais. E quero salientar que Saulo não foi convertido pela luz e que Amo Filho não foi convertido pelo anjo. Amo Filho não falou em público sobre o anjo com muita frequência, ou melhor, nunca, exceto para seus filhos. Ele disse: jejuei, orei. Não foi o anjo que fez isso. Ótima pergunta. Muito obrigado. Então, o que vocês estão ouvindo que não está sendo dito? Faz sentido essa pergunta para vocês? Olá? O que estão ouvindo? Estou ouvindo que devo confiar em minha conexão com o céu e no relacionamento que tenho com o Pai Celestial e o Salvador. E confiar que eles estão me guiando em minhas escolhas, em minhas interações com as pessoas, em minha família, em meus chamados e nas responsabilidades que tenho. Sim, veja esta confiança, que a virtude adorne teus pensamentos incessantemente. Então tua confiança se fortalecerá na presença de Deus. Não confiança em você mesmo, mas confiança neles, para realizar o que nenhum de nós consegue fazer. Excelente observação. Alguém mais? Sim. Posso participar por um momento? Acho que é realmente útil. Eu estava pensando em duas coisas. Uma rapidamente é Moroni 7, certo? Tudo que nos persuade a fazer o bem e acreditar em Cristo é de Deus. Algum dia podemos ser surpreendidos por pensamentos que achamos ser nossos, mas que na verdade são o Espírito Santo. À medida que tentamos fazer o bem, como você disse, nossos pensamentos e nossos desejos são guiados pelo Espírito Santo. O outro pensamento que eu acho realmente interessante ao pensar no discurso do presidente Nelson sobre revelação, quando ele disse: abram seu coração para seu Pai Celestial, sejam sinceros com Ele e então escutem. Anotem as impressões que tiverem e as coloquem em prática. E depois ele disse: se fizerem isso dia após dia, semana após semana, mês após mês, crescerá em vocês o princípio de revelação. Para mim, pessoalmente, a maioria das inspirações que tive na vida não vieram enquanto eu estava orando. Eu oro, pondero, tento escrever os sentimentos e pensamentos que tenho, mas ao sair para trabalhar, aí é que vem a inspiração. Durante a aula, a inspiração vem. Quando estamos cantando um hino, ou conversando com alguém, ou em outra situação, as respostas para as orações começam a chegar. Então, acho que é realmente importante ensinar às pessoas esse processo, algo que simplesmente faz parte de que somos, e não um acontecimento como você mencionou. Tentamos tornar as coisas lineares. Faço minha oração, então as respostas vêm. Não é assim tão rápido, nem tão fácil. Obrigado, foi realmente útil. Uma outra coisa, ainda não terminamos com isso. O que vocês estão ouvindo que não está sendo dito? Temos que tomar cuidado. Há pessoas no mundo inteiro que vão ouvir isso. E os meios ou modos de revelação podem variar. Não de acordo com a geografia.
Por exemplo, em muitas partes da África, as pessoas têm sonhos extraordinários. Eu não falo em nome de ninguém mais aqui, nem de qualquer outra pessoa que nos esteja ouvindo. Mas eu não tenho sonhos como alguns fiéis santos africanos têm. Não é incomum que os missionários comecem a ensinar alguém que encontram na rua e as pessoas dizem: vi vocês em um sonho e vocês têm uma mensagem de Deus, quero ouvir o que tem para dizer. Não sei se os missionários em Los Angeles têm tantas experiências assim todos os dias. Por isso temos que tomar cuidado. Ensinamos de acordo com nossa própria experiência pessoal. Não podemos impor um padrão para as pessoas que não seja aquele que elas vivenciaram. Isso não significa que o padrão delas seja menos válido ou menos útil. Mas há uma variedade de maneiras pelas quais o Espírito do Senhor pode conectar-se com a mente e o coração de alguém. Algo mais que vocês estão ouvindo que não está sendo dito? Pois não, irmã? Bem, o que eu vi e o que senti foi que isso realmente se resume em entender e ter fé em Deus. Saber que sou uma filha de Deus, de um Pai Celestial que me ama e quer que eu tenha sucesso, que deseja conversar comigo e se comunicar comigo. Penso em nossos jovens, especialmente se eles puderem entender quem eles são, que podemos ter o Espírito conosco sempre e ter revelação sempre. O Pai Celestial quer comunicar-se conosco. Se estivermos tentando fazer o bem e ser bons e nos achegar a Ele, Ele sempre estará ao nosso lado. Muito obrigado. Alguém mais? Sim, irmão? Obrigado. So as we've been talking Falamos about sobre a frequência com que caímos na armadilha de tentar seguir uma fórmula ou um processo específico, eu pensei muito nisso. Por que isso acontece com tanta frequência? Acho que todos podemos nos identificar com isso. E acho que pelo menos um dos motivos disso é porque não temos confiança em nós mesmos de que seremos capazes de fazer isso sozinhos. Por isso queremos confiar em um processo que outra pessoa inventou e que funcionou para ela. Então, eu acho que a pergunta é: como aumentamos nossa confiança de que somos capazes de receber revelação por nós mesmos e não tentar confiar num processo que ouvimos de outra pessoa? Você sabe qual será a minha primeira pergunta, não é? O que você acha? I guess Eu acho que anyway I've increased toda vez que aumentei minha confiança foi com a experiência. Mas sinto que é um pouco difícil nessa situação, porque se não temos essas experiências com frequência, não temos a chance de edificar essa confiança. Muito bem. Quero ler uma citação. This is Joseph F. Smith. É de Joseph F. Smith. This is a credible source. É uma fonte confiável para alguém que está começando a jornada. E diz: como consigo obter confiança nisso? Diz o presidente da igreja: mostre-me santos dos últimos dias que precisam nutrir-se de milagres, sinais e visões para manterem-se firmes na igreja, e eu lhes mostrarei membros que não estão em boa situação diante de Deus e que andam por caminhos escorregadios. Não é por meio de manifestações maravilhosas que seremos estabelecidos na verdade, mas sim pela humildade e pela fiel obediência aos mandamentos e às leis de Deus. Qualquer pessoa pode fazer isso. Acho que isso faz crescer ao menos um pouco de esperança. Se um presidente da igreja está falando de coisas aparentemente simples e comuns, eu posso fazer isso. Qualquer um pode fazê-lo. Outra citação de Joseph F. Smith. Quando garoto, eu com frequência pedi ao Senhor que me mostrasse maravilhas para que eu recebesse um testemunho. Mas o Senhor reteve as maravilhas e mostrou-me a verdade linha sobre linha até me fazer saber a verdade do alto da minha cabeça até a sola de meus pés.
e até que a dúvida e o medo fossem completamente purgados de mim. Ele não teve de mandar um anjo dos céus para fazer isso, nem teve de falar com a trombeta de um arcanjo, com os sussurros daquela voz mansa do Espírito do Deus vivo. Ele deu-me o testemunho que possuo. Ainda não terminei. Acho que qualquer pessoa pode fazer isso. Qualquer jovem que esteja tendo dificuldades, qualquer um de nós, pode dar os primeiros passos e fazer o que Joseph F. Smith fez. E por esse princípio de poder, ele dará aos filhos dos homens um conhecimento da verdade que ficará com eles, e os fará conhecer a verdade como Deus a conhece, e a fazer a vontade do Pai como Cristo faz. E as manifestações maravilhosas, sejam elas quantas forem, jamais conseguirão isso. Isso faz sentido? Isso ajuda? Sim, faz sim. Acho que muitas pessoas na igreja querem ver uma luz no caminho para Damasco e só depois acreditar. É isso mesmo? Será que Paulo ou Saulo tinha quaisquer condições de reconhecer a voz mansa e delicada? Ele tinha que receber uma paulada espiritual na cabeça. Se eu pudesse ver um anjo como Alma Filho viu, é isso mesmo? É isso que vocês querem? Não creio que Alma tivesse a mínima condição de ouvir a voz mansa e delicada. E Joseph F. Smith está dizendo, não foi o anjo, não foi a luz, é a voz mansa e delicada. Simplesmente sigam em frente e façam. Agora, o ponto que quero chegar é que, se não estamos guardando os mandamentos, não podemos ter essa confiança e não teremos a companhia do Espírito. Há jovens que precisam se arrepender e há jovens que são demasiadamente rigorosos com eles mesmos e que nunca acham que serão bons o suficientes. Não temos que ser perfeitos. Temos que ser bons, fazendo o melhor que podemos e prosseguir com firmezas. Digam-me se isso respondeu a sua pergunta. Sim, respondeu. Obrigado. O que você aprendeu com o que acabamos de fazer? O que eu aprendi com o que acabamos de fazer? Com o que acabamos de fazer nos últimos 2 ou 3 minutos. Aprendi que não é uma questão de magnitude, nem de quão forte é o sentimento que temos, ou qual é impressionante ou grandioso, seja como for que queiramos escrevê-lo, mas sim, uma questão de coisas pequenas e simples que se acumulam com o tempo. E que algo assim não pode ser substituído por uma ou muitas experiências grandiosas, por assim dizer. E o que você aprendeu sobre como ajudar um jovem a começar essa jornada? Esse é realmente o ponto-chave da pergunta que você fez. Que The most important thing a coisa mais is, importante to é simplesmente tentar fazer o melhor. E não temos que ser perfeitos, mas nós precisamos tentar, e se dermos esse primeiro passo à frente, vamos continuar a crescer a partir desse ponto. Mas se esperarmos até estarmos prontos, jamais vamos sentir que estamos preparados. E você começou a ver a resposta da sua pergunta quando começou a tentar responder a ela. Porque o Espírito Santo então ilumina sua mente e expande seu entendimento. Mas alguém vai tentar transformar isso em uma fórmula e dizer, toda vez que uma pessoa fizer uma pergunta, simplesmente diga, bem, o que você acha? Temos que amá-los e estar genuinamente preocupados com eles. Isso pode funcionar para você, talvez não funcione para outra pessoa. Por isso, não transforme isso em uma fórmula. Temos que estar receptivos a uma grande variedade de coisas que podemos convidar e incentivar as pessoas a fazer para que ajam e aprendam por elas mesmas. Ótima pergunta. Muito bem. O que você quer fazer? Tem algumas outras perguntas, se for conveniente? Muito bem. Quero fazer um comentário bem breve para nossos professores, porque acho que acabamos de aprender algo extraordinariamente útil, mas também um modelo. Sei que acabamos de ser acautelados a não transformar isso numa fórmula, mas há um princípio por trás do fato de concentrar-nos nos alunos e no progresso deles.
E não apenas no que dizemos, certo? Embora não queiramos criar fórmulas, espero que tenham prestado atenção no modelo e nos princípios por trás desse modelo e no que significa concentrar-nos nos alunos, e não apenas no que dizemos. De qualquer forma, obrigado por nos ensinar. Se vocês os amarem e se realmente tentarem fazer tudo o que o céu deseja que façamos, vocês serão guiados das maneiras mais simples. As perguntas não são complicações. Estamos apenas tentando descobrir onde eles estão, porque realmente nos importamos com eles. E minha pergunta, na verdade, edifica sobre esse conceito. Você falou e escreveu muito sobre concentrar-nos nos alunos e no progresso deles. Gostaria de saber se há mais que você gostaria de nos ensinar sobre como convidar o Espírito Santo para esse processo e ensinar tendo em vista o aprendizado, não apenas o que foi dito, se me entende. Certo? Dentre vós, designai um professor e não falem todos ao mesmo tempo. Mas cada um fale a seu tempo e todos ouçam suas palavras, para que quando todos houverem falado, todos sejam edificados por todos, para que todos tenham privilégios iguais. Dentre vós, designai um professor. Não estou sugerindo que seja isso que a frase quer dizer, mas é algo em que se pensar. Não somos os professores, mas o Espírito Santo é. Essa é uma demonstração de que designamos o Espírito Santo para que seja professor. É um padrão, não é único, mas um padrão é deixarmos cada um falar a seu tempo e que todos ouçam suas palavras. Isso soa simples demais e pode até parecer fácil. Este não é um programa de entrevistas na televisão. Ei, o que você acha? Se as pessoas se sentirem seguras e puderem expressar algumas de suas perguntas e coisas sobre as quais não têm certeza, elas não vão aprender com as outras pessoas da sala, mas podem participar de uma expressão coletiva de fé no Senhor Jesus Cristo, à medida que todos os presentes estiverem perguntando, buscando e procurando saber. E nesse exercício individual e coletivo de fé, nós fazemos convites. A palavra designar, nesse contexto, não significa uma ordem. Não podemos mandar que o Espírito Santo seja professor, mas podemos convidar e propiciar a presença do Espírito Santo para que ele seja o professor. Quero contar-lhes bem rapidamente o que aconteceu em uma reunião de missionários. Estávamos abordando vários assuntos e eu perguntei aos missionários: o que vocês estão ouvindo que não está sendo dito? Fizemos essa pergunta aqui. Estão prontos para ouvir a resposta de um missionário de 18 anos que estava há 4 semanas no campo? Sua resposta foi: Elder Bednar, se eu ouvir a sua voz ou a de outro missionário, é uma mensagem para todos. Se eu sentir em meu coração ou tiver um pensamento na mente, então é de Deus e somente para mim. Não ficaram admirados com essa resposta? Quanto tempo levaria para ensinar a alguém por meio de palestras ou criar algum tipo de dramatização ou outra experiência didática em que um rapaz de 18 anos tivesse esse tipo de entendimento espiritual? Simplesmente não sei como fazer isso. Então, ao convidá-los a agir, a exercer sua fé, isso ajuda a propiciar a presença do Espírito Santo para ensinar a cada um deles individualmente e a todos coletivamente. Não se trata apenas de centralizar-nos no aluno, mas também de convidar o Espírito Santo para que ele seja o professor. Temos um papel a desempenhar. Convidamos e propiciamos, não somos facilitadores. Não dirigimos, não facilitamos, nós orientamos. Mas então o Espírito Santo faz coisas de modo extraordinário. Não quero me adiantar em relação ao seu modo de encaminhar esta conversa, mas acho que as pessoas estão realmente tentando fazer isso e elas têm dúvidas e até obstáculos para realizar isso bem. Você se importaria se fizéssemos a mesma pergunta ou talvez permitíssemos que eles fizessem perguntas sobre esse tópico? Claro, mas não me lembro onde deixei o microfone. Onde está o microfone? Ali está. Obrigado. Há perguntas que vocês gostariam de fazer que o irmão Webb ficaria ávido em responder? Por favor. Obrigado. Acho que a minha pergunta vem acompanhada de um tipo de ilustração. A pergunta é: como estamos ajudando a nós mesmos e aos jovens
a identificar que aquilo que eles estão ouvindo provém do Espírito e não de outra pessoa a seu redor. Como ilustração, uma jovem veio me procurar certo dia para dizer que eu era o melhor professor de seminário que ela já teve. Isso me fez sentir fantástico. Então ela disse, lembra daquele dia em que você disse isso? E eu disse, eu não disse isso. Ah, mas você lembra que estávamos conversando sobre isso? Então foi o que você disse. Isso mudou minha vida para sempre. Lembra do dia em que você disse isso? Eu podia me lembrar claramente daquele dia e também que eu não tinha dito nada daquilo. Na verdade, eu não diria aquilo para ela. Não era algo sobre o que estávamos conversando. E ela meio que entendeu errado o que eu estava tentando dizer. E aquilo me fez sentir que eu era um excelente professor. Não quero desviá-lo do assunto, mas não é algo Foi fantástico? fabuloso. Mas como eu faço? E ela foi muito gentil porque eu disse, não fui eu, isso veio do Espírito, irmão. Mas como eu ajudo a ver que ela tem um belo relacionamento com o Salvador e que ela está em constante revelação e recebendo revelação dele. E como ajuda a identificar isso para que tenha confiança de buscar mais revelações por si mesma e a estar em sintonia todos os dias com o Espírito Santo? Como eu ajudo a ver isso? Se entende o que eu quero dizer. O que você poderia fazer para convidá-la a fazer, de modo que tenha olhos para ver o que não tinha visto antes? Something that helps me? Vou dizer algo que me Perhaps, ajuda. Tudo bem? Poderá refletir, anotar, para que eu possa identificar essa experiência pessoal? O Espírito Santo nos fará lembrar de todas as coisas. Estou simplesmente tentando usar uma ilustração para não ficar muito abstrato. Ela teve essa experiência extraordinária em que ouviu claramente algo que não tinha sido dito. E você a ajudou a identificar essa experiência. Peça que ela pense durante sua experiência. Volte em 2 ou 3 dias. Consegue se lembrar de 1 ou 2 episódios parecidos? Consegue ver um padrão nessas 2 ou 3 coisas que aconteceram, que fizeram com que ocorressem? Deixe-a pensar nisso. E quando ela voltar, ela vai deixá-lo maravilhado, dizendo algo assim, se ouço a voz de todos é para todos. Mas se for apenas para mim, é de Deus para mim individualmente. Agora, entendo que temos uma ampla variedade de jovens e eles têm todo tipo de problemas e desafios, mas devemos esperar que sejam o que lhe dizemos que eles são. E devemos convidá-los a agir. E vocês ficarão maravilhados com o que eles vão dizer e fazer. Bem, não conheço essa moça, não a vi, não sei se é a pergunta certa, mas é um exemplo de como devemos pensar primeiro no que vamos convidá-los a fazer, para que aprendam o que precisam aprender, em vez de pensar, como faço para ajudá-la ou o que lhe digo para fazer. Bem, pelo seu semblante, você parece estar se questionando a esse respeito. Eu vejo outros semblantes em outros alunos e agora me faz pensar, por isso... Sabe, não fui eu que eu fiz Muito bem pensar. lembrado. Pode refletir por um instante o que está acontecendo com você nesse exato momento, ao pensar nisso. Por falta de um termo melhor, eu estou imerso no Espírito e pensando mais profundamente. E o Espírito está me sussurrando coisas. Eu espero que eu possa olhar nos olhos dela e quando chegar o momento com aquela aluna ou um aluno, poderemos participar de um processo no qual ela então reconheça que é o Espírito que está lhe sussurrando as coisas. Muito bom. Muito obrigado. Alguém mais? Estão com medo de fazer perguntas porque acham que vou devolver para vocês, não é? Por favor. Falamos muito hoje sobre escutar e observar e coisas assim. Acho que somos muito bons em ver e ouvir, mas nem tanto em observar e escutar. Eu adoraria ter uma visão um pouco mais clara a esse respeito. Não sei se treinamos isso. Dizemos que devemos escutar, mas não falamos muito sobre como escutar e como fazer isso. Pode nos ajudar a entender ou talvez a aprender a escutar e a observar melhor para que possamos ver as pessoas de modo que saibamos o que está acontecendo?
A resposta é não, não consigo. Mas posso dizer como você pode obter isso. Eu recomendaria que você pegasse um exemplar do Livro de Mórmon, uma edição impressa, pouco dispendiosa, e que o lesse do início ao fim. Não faça uma busca no computador. Procure todas as vezes em que aparece a expressão olhos para ver e ouvidos para ouvir. E faça o mesmo em Doutrina e Convênios e no Novo Testamento. Faça em todos os livros. Não há palavras para descrever o que vou tentar descrever. Ao pegar as Escrituras como agente, perguntando, buscando e procurando saber, e se sua pergunta for, como vejo o que geralmente não vejo? Como ouço o que geralmente não ouço? E se lermos as Escrituras com essas perguntas em mente, o Espírito Santo vai nos orientar individualmente e dar respostas para a sua pergunta. Eu não consigo responder a você. Posso usar palavras como você simplesmente tem que amá-lo de verdade. E você já sabe disso. Mas para você, ao fazer isso nas Escrituras, o Espírito Santo vai lhes ensinar individualmente, em particular e pessoalmente, dizendo qual é a resposta para você. Por isso, eu não consigo lhe dar a resposta, mas é assim que você a obtém. Isso respondeu a sua pergunta? É provavelmente bem melhor do que uma resposta. Obrigado por me convidar a agir. Obrigado. Veja, seu comentário me faz lembrar algo que aconteceu com minha esposa. A Susan é, e sempre foi, a melhor professora visitante da história da igreja. Nunca houve ninguém que tenha feito as coisas como ela faz. É simplesmente impressionante. Quando o presidente Nelson disse mais elevados e mais santos, ela escutou e quis descobrir o que era isso. Falamos sobre simplificar. Estão prontos para isso? Ela disse, David, estive pensando e orando e cheguei a uma conclusão surpreendente. Não posso ministrar até saber o que as pessoas para quem devo ministrar me digam o que isso significa. O que seria mais elevado e mais santo? Então, a inspiração que ela teve foi a de ir até as irmãs, algumas das quais ela vinha visitando como professora visitante há muito tempo, e perguntar o que significa para você a ministração, já que ela deve ser agora mais elevada e mais santa. Essa é a pergunta mais simples que poderia ser feita, é a pergunta mais óbvia que poderia ser feita, mas ninguém a faz. E é por isso que temos que ser inspirados para fazer essa pergunta. As respostas que ela ouviu das irmãs que ela conhecia deixaram muito surpresa. Uma irmã que tinha um marido que não apoiava como membro da igreja disse: preciso estar com mulheres que acreditam como eu acredito. Será que você e sua companheira podem reservar um tempo em sua agenda para ir ao templo comigo? Talvez mais de uma vez por mês? Eu preciso disso. E depois talvez pudéssemos almoçar e simplesmente conversar? E que tal se pegássemos um discurso, agora isso está vindo da pessoa? Não foi a Susan que disse à irmã o que elas iriam fazer. Foi a irmã que disse a ela que o mais elevado e mais santo significava para ela. E a mulher disse: que tal se pegássemos o discurso de conferência geral a cada mês e depois reuníssemos novamente e almoçássemos juntas e conversássemos sobre esse discurso da conferência? E Susan estava pensando, o que eu fiz de errado para que ela nunca me tenha dito isso antes? Vejam todos, o que eu fiz? Você não fez nada de errado. Mas agora é mais elevado, é mais simples e tentamos complicar as coisas na maioria das vezes. Alguém mais sobre esse tema? Muito bem. Bem, na verdade, estamos chegando ao fim de nosso tempo juntos, por isso... Alguma coisa final que desejam salientar? Algo que desejam corrigir? Não. Acho que falo em nome de todos. Amamos você e o apoiamos. E estamos realmente gratos pelo que nos ensinou hoje sobre como convidar o Espírito Santo para que ele nos ensine como colocar em prática as coisas que ouvimos para que continuemos a aprender. Por isso, muito obrigado. Queremos lhe dar os últimos minutos, todo o tempo que desejar, na verdade, para compartilhar seus sentimentos e seu testemunho. Bem, a primeira coisa que me veio à mente, em relação a todos os que assistem a este evento, uma autoridade geral fala nós, é o seguinte: eu amo vocês, amo quem vocês são, amo quem vocês estão se esforçando para se tornar, amo o que fazem. Todos podemos melhorar,
mas quero dizer-lhes muito obrigado. Viver na Terra nesta época da dispensação da plenitude dos tempos é a bênção de toda uma vida. Digo-lhes obrigado em nome da primeira presidência, do Quórum dos 12 e da Junta de Educação da Igreja. Obrigado. Há alguns anos, quando eu estava em Rexburg, o presidente e a irmã Hinckley estavam lá. E todos nós participamos de um jantar para expressar gratidão às pessoas que apoiavam a universidade. Eu estava sentado ao lado do presidente Hinckley e estávamos falando sobre a agenda dele e todos os discursos que ele tinha de preparar. Houve um momento em que minhas mãos estavam sobre a mesa e de repente ele me deu um tapinha na mão e disse: David, esta é a mais excelente época da história da Igreja Restaurada. David, não era melhor nos dias de Joseph. Não era melhor nos dias de Brigham. Nunca a Igreja teve melhor reputação e esteve tão bem reconhecida em todo o mundo quanto hoje. David, nunca tivemos os recursos que temos hoje para levar esta obra adiante em todo o mundo. David, este é o momento mais grandioso da história da Igreja Restaurada. E ele estava certo. Absolutamente certo. Penso nas coisas que temos a bênção de ver. Reflitam sobre o fato de que vivemos este ano no aniversário de 200 anos da primeira visão e vemos a igreja em Papua Nova Guiné, onde um templo foi anunciado, em Phnom Penh, Camboja. Quem imaginaria isso? Tenho idade para me lembrar da época em que não podíamos conceber a ideia de que teríamos missionários na União Soviética. E agora temos um templo na Ucrânia e missionários nos países que eram anteriormente comunistas. Esta é a época mais grandiosa da história da Igreja Restaurada. E temos uma responsabilidade pessoal nestes dias. Não há um jeito fácil de dizer isso. Quando fui reitor da BYU Idaho, tínhamos um devocional todas as terças-feiras. E cada um dos oradores do devocional começava sua mensagem dizendo: vocês são a melhor das gerações. Foram reservados para esses dias. Estou por aqui disso. Estou cansado mesmo de ouvir isso. Está certo. Em Arkansas, onde moramos por muito tempo, há um ditado: quando pegamos um bastão, as duas pontas vêm com ele. Se eles foram reservados para esses dias é porque eles têm muito o que fazer. E temos o papel de ajudá-los a estarem prontos para isso. E temos muito para fazer. Precisamos estar prontos para isso. Esta é a época mais grandiosa da história da Igreja Restaurada. A maior oposição às maiores oportunidades. Amo vocês, porque juntos, nestes dias, temos a oportunidade de servir, de prestar testemunho, de ministrar e de socorrer. Quanto mais eu sirvo, menos satisfeito fico com simples palavras, mas oro para que o Espírito Santo preencha as lacunas entre as palavras que expresso e que anseio por transmitir. Testifico que o Pai e o Filho realmente apareceram a Joseph Smith há 200 anos. Testifico que o Pai é nosso Pai e que Ele é o autor do plano de felicidade. Jesus, o Cristo, eu sei e testifico que é o Filho unigênito do Pai eterno. Testifico que Ele vive, Ele ressuscitou, o sepulcro está vazio. Não está aqui, mas ressuscitou. Testifico que, por intermédio do profeta Joseph Smith, a autoridade do sacerdócio, as chaves do sacerdócio foram restauradas na terra e que o aparecimento do Pai e do Filho deram início à restauração do Evangelho. E testifico que essa restauração é contínua. Meus amados irmãos e irmãs, testifico que todas essas coisas são verdadeiras. Onde quer que estejam, em qualquer lugar do mundo, invoco essas bênçãos sobre vocês.
Que em seu desejo de servir, vocês sejam magnificados e engrandecidos. Que em sua capacidade, vocês sejam iluminados, fortalecidos e que sua capacidade seja enriquecida. Isso abençoará sua vida individual, sua família e aqueles a quem vocês servem hoje e para sempre. Presto esse testemunho e expresso meu amor a vocês, no sagrado nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Nosso Pai Celestial, agradecemos imensamente, Pai, pela oportunidade que tivemos de nos reunir para aprender uns com os outros, para aprender com Elder Bednar e aprender com o Espírito. Agradecemos pelos jovens, agradecemos pela oportunidade que temos de trabalhar lado a lado com eles e reconhecemos a fé que eles têm e as preocupações deles. Oramos para que sejamos capazes de vê-los e amá-los como nosso Pai e nosso Salvador os veem. Oramos para que procuremos oportunidades de convidá-los e incentivá-los e guiá-los. Oramos por uma maior medida de caridade, mansidão e esperança. E oramos para que possamos levar essas coisas que aprendemos hoje e aplicá-las ao voltarmos para nossa casa, para nossa família e para nossa sala de aula e nossos alunos. Nós te amamos, Pai, e dizemos essas coisas em nome de Jesus Cristo. Amém.